e vamos iniciar a nossa live de hoje. Para você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo gravado, é sempre um grande prazer tê-lo aqui comigo nas minhas lives. E eu, cara, eu sou apaixonado por fazer live, eu me viciei em live. Então eu estou fazendo, em média, eu estou fazendo umas 4 lives por semana, mais ou menos, né? Com bastante assunto legal, porque é isso que vale a pena, né? É a gente ter assunto para poder fazer a live funcionar direitinho, né? Senão não adianta, senão não resolve. Então é isso. Então hoje é um assunto bem polêmico. Eu gostaria que tivesse bastante gente aqui assistindo. Não é muito normal, mas eu tenho acompanhado uma coisa bem interessante. O pessoal assiste depois. E uma outra coisa interessante, eu tenho 2 canais aqui, o Adail Aeromotos e, e o Adail Aero. E está acontecendo um negócio interessante, rapaz. Eu tenho percebido que o pessoal está no Adail Aeromotos, está mais entusiasmado, está assistindo mais essa live, rapaz. Olha que situação. Interessante, né? Eles estão assistindo muito mais no Adail Aeromotos, o que para mim não é uma surpresa, mas é interessante falar sobre isso aqui, que é a gente perceber que quem gosta de moto gosta de aeromodelo ou de avião, e quem gosta de avião gosta de moto ou de aeromodelo. Então, é uma coisa que eu acho assim bastante interessante, tá? Bastante interessante mesmo. Deixa eu tirar um. Tem uma coisa escrita aqui atrás que eu não estou gostando. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei no início da live, mas não era para estar aparecendo aqui. Pronto, tirei, que é essa manchete. Não sei por que ela apareceu aí. Isso é para mim o controle, né, das lives que eu faço aqui. E, aliás, as lives que eu estou fazendo aqui são lives dedicadas também e principalmente aos iniciantes no aeromodelismo e aos aspirantes a aeromodelismo, tá? Então, isso é o meu objetivo grande aqui, atingir pessoas novas para o aeromodelismo. E é por isso que eu faço essas lives mexendo nos pontos pelos quais eu já passei, quase todos, né? São o que a gente costuma chamar de dores, né? São aquelas dores que eu sofri durante todo o tempo que eu tinha muita. Hoje eu tenho atividade, mas antes era um absurdo. Eu era fanático, realmente, muito mais fanático, assim, num nível absurdo. Eu simplesmente eu não concebia que eu ia faltar um dia de soltar um modelo, principalmente se fosse final de semana, então aí eu tinha que ir mesmo, né? É um negócio meio doido, mas é uma coisa assim, quase inconcebível isso, mas não chega a ser não, porque o prazer é muito grande e a gente quer então soltar o modelo, quer fazer o modelo. Eu trabalhava o dia inteiro e fazia o modelo até meia-noite todo dia, uma coisa maluca, né? E quando eu inventei de fazer o meu avião, então, de verdade, nossa, aí então a coisa pegou mesmo. Porque aí cara, eu tinha muito trabalho, né, fazendo como é que chama? O avião de verdade, realmente muito trabalho, cara. Porque não pense você que é fácil, fazer o aeromodelo já é um pouquinho difícil. Agora, imagine você ter que fazer o seu avião. Avião que eu estou falando, não era modelo, tá? É aquele avião que você faz, senta dentro e sai voando. Eu fiz um, só para você ter uma ideia, uma história interessante. Eu fiz esse avião durante muito tempo, cara. Fiz esse avião por 12 anos, tá bom para você não? 12 anos fazendo um avião? Olha que maravilha. Vamos ver quem chegou aí. Tem alguém assistindo aí? Se identifica, que é um prazer ter você aqui assistindo essa live comigo. Se você puder se identificar, dar o seu nome, de onde você está assistindo, vai ser bem legal. Tá? Sempre que chegar aqui, faça isso. É legal, porque aí você pode dar opinião, pode conversar comigo, discutir comigo. E se quiser, pode até entrar na live comigo aqui. Tudo depende de você, claro. Eu estou à disposição. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre essa história de a esposa não quer
que eu seja aeromodelista? Em primeiro lugar, eu quero trazer aqui, vamos tentar entender a cabeça da sua esposa, ou da sua, que eu quero dizer, pode ser esposa de quem for, que não esteja satisfeito que você está vindo aqui. Se você está vindo aqui, que eu digo, é como se a gente estivesse lá no campo soltando aeromodelo. Então, veja bem, caramba, o que será que leva ela a tomar uma atitude dessa? Não, eu não quero. Então, vamos enumerar alguns pontos aqui que são muito importantes. O primeiro ponto é o ponto que, infelizmente, está sempre no lugar errado, na hora errada. Sabe como é que é? Qual é esse ponto? E o ser humano não sabe o lugar desse ponto, não sabe. Ele põe aquilo que a maioria faz ou que está na moda. Isso é muito complicado, porque varia de pessoa para pessoa e de família para família a visão disso. É o dinheiro. O dinheiro tem o seu lugar, mas nunca se esqueça, o dinheiro nunca pode estar acima da pessoa humana. O ser humano, infelizmente, hoje em dia, movido por essa loucura que é o consumismo, coloca sempre o dinheiro no lugar errado. Isso resulta em problemas familiares seríssimos, né? Com filho, com mãe, com avó, com irmão. É uma coisa assim. O dinheiro no lugar errado, encarado da maneira errada, ele sempre acaba com a família. Ou pode não separar, mas destrói a família. Destrói o relacionamento, destrói aquele carinho que a gente tem, né, um pelo outro, destrói tudo, cara. Infelizmente é muito complicado. Então, esse motivo, eu diria que é o motivo número 1, pelo qual a sua esposa sempre vai pensar, né? De cara ela vai pensar. Só que eu não sei se ela está pensando errado, porque precisa ver qual é a sua situação. Que o modelismo não é um esporte muito caro. Quem faz esse esporte fica caro e expensivo demais é você. É você. Sou eu, é você, tá? Por quê? Porque a gente começa a querer comprar, a querer fazer, a querer acontecer, e às vezes eu cheguei ao absurdo de ter mais assim. Eu cheguei quando eu fiz o meu avião, eu morei num barracão. Eu cheguei a ter na parede mais de 50, 60 aeromodelos. É um absurdo isso, né? Por quê? Eu fazia o aeromodelo, eu terminava de fazer, eu voava uma semana e eu já queria fazer outro. Coisa maluca. Eu fazia todos os meus aeromodelos. Eu nunca comprei um aeromodelo pronto que não fosse aquele pequenininho que está no meu canal aí, que é bem pequenininho, porque eu expliquei isso na última live, inclusive, porque não tinha no Brasil equipamento pequeno. Então, eu comprei o Playmate, tá? E tenho até hoje, mas foi um valor irrisório, assim, coisa de, em dólar, eu peguei lá no Paraguai, 25, 30 dólares, uma coisa assim, bem pequena, quando o dólar era 1 para 1, né? Então, eu sempre fiz meus aeromodelos. Então, era caro? Depende do que você chama de caro, depende de quanto você ganha, dessas coisas. Para mim, eu fui fazendo com calma, assim, eu voava com um, aí terminava de fazer aquele, voava uma semana, duas, eu falei uma, mas era mais, né? Geralmente é de uma semana a um mês você voa, aí você enjoa e eu já começava a fazer outro. Só que, é claro, o outro não ia voar. Então eu pegava, como eu tinha muitos, eu tirava o equipamento daquele, ou então pegava um que já tivesse equipamento e ia voar com o outro. Então eu sempre voei muitos aeromodelos. Então eu não tenho restrição para voar aeromodelo, tá? Eu voo biplano, triplano, monoplano, asa embaixo, asa em cima, vou qualquer modelo, não tem nenhum problema. Porque eu tive de vários, né? Eu tive um muito interessante chamado Flying Flea. Então, Flying Flea é um aeromodelo muito, muito interessante, mas não vou falar dele aqui, porque senão nós já estamos saindo do eixo aqui da coisa, né? Então, minha esposa não quer que eu seja aeromodelo. Pode ser que o primeiro motivo seja dinheiro. Como é que é a sua situação financeira? Precisa pensar, tá? Porque se você começa a engatar uma de fazer um aeromodelo atrás do outro e tal, aí realmente a coisa fica cara. O correto é você fazer o seu aeromodelo, você voar e tal, aí depois de um bom tempo você pensa em fazer outro. Ou vai fazendo devagar e vai treinando naquilo, porque também tem esse problema. Eu, como voava demais, eu não tive esse problema, mas quando você não voa demais, com vários aeromodelos, você tem um problema.
você não fica bom em nenhum, né? É um negócio complicado. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Então, primeiro motivo. Segundo motivo, quando que a gente voa aeromodelo? A gente voa de final de semana. Quando que a esposa quer que a gente fique em casa, dê uma mão, cuide das crianças e tal? Final de semana. Então, isso pode ser uma razão muito forte para ela não querer. Mas para tudo tem um jeito, viu? Eu selecionei aqui várias coisas, alguns sites, vários depoimentos, várias conclusões verdadeiras, que a gente chama de premissa, tá? São coisas que eu vou falar aqui e que são verdade. Eu não estou inventando para resolver, convencer a minha esposa ou a sua esposa a soltar aeromodelo. Não, eu vou mostrar verdades do aeromodelismo. E você tira aí as suas conclusões. Então, vamos lá. Segunda coisa, então, era o problema de você cuidar das crianças, você estar com ela e até cuidar da sua casa, né? Porque a casa não é simplesmente para você chegar, dormir, no dia seguinte ir trabalhar. Não, aí quebra uma coisa, solta uma maçaneta, estraga uma torneira. A menos que você tenha dinheiro para pagar alguém para fazer tudo isso, o que eu acho muito difícil, eu não faço isso, eu aprendi a fazer tudo isso. Fui aprendendo no decorrer dos anos para poder ter também uma sobrinha de dinheiro para fazer meu modelo, né? Porque senão também como é que fica? Você fica só pagando os outros, né? É muito chato. E eu não sei ficar parado, então para mim foi muito bom. Eu sou um cara muito ativo, né? Tendo saúde, eu não paro. Vocês devem perceber aqui, né? Bom, então já vimos aí 3 motivos. Vamos ver agora algumas coisas positivas. Eu acho que esses 3 são os básicos. Dinheiro, tem medo de ficar sem dinheiro, faltar para os filhos, para ela, para alimentação, etc. Porque realmente fica caro dependendo de você. Companheirismo, né? Estar em casa e tal, no final de semana, cuidar das crianças, cuidar dela. E também manutenção, né? Manutenção na sua casa, que geralmente a gente dá no final de semana, etc. Eu supria isso dando a maior atenção que eu podia fora dos horários que eu trabalhava com aeromodelo. E eu trabalhava à noite quando o pessoal ia dormir. Aí no final de semana, cara, aí já era complicado, né? Eu ficava o maior tempo que eu podia durante a semana, no final de semana eu queria voar no sábado e no domingo. É claro que eu não passava o dia inteiro. Tem gente que passa o dia inteiro. Eu era fanático, mas eu sabia que eu precisava ficar pelo menos meio período em casa. E é o que eu fazia, dava manutenção, cuidava, etc. Então, uma maneira de ver. Mas agora eu quero falar para vocês mais alguns motivos importantes. Eu vou compartilhar aqui. Não, eu tenho uma tela aqui, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar uma outra tela aqui com você. Deixa eu ver aqui, vamos ver o que nós vamos começar a fazer. Vou colocar aqui algumas figuras, tá? Deixa eu ver que tela será essa. Eu vou colocar aqui algumas figuras para você ter uma imagem aí, certo? Vamos ver então. Deixa eu ver aqui. Vamos interromper esse compartilhamento que você está vendo aí. E agora nós vamos compartilhar uma figura de pessoas, algumas figuras de pessoas, e eu vou falar sobre essas pessoas, ok? Vou falar sobre essas pessoas para você entender realmente como você deve agir com a sua esposa para não ficar numa situação difícil, né? E ninguém gosta de ficar em situação difícil. Então, vamos conversar e falar um pouco sobre essas pessoas. Por exemplo, né? Deixa eu ver aqui esse nosso amigo que está aparecendo aí para vocês. Esse aqui é o Marcos Guimarães, tá? Esse é o Marcos Guimarães. Vamos falar um pouquinho do Marcos Guimarães. Vamos ver aqui o que eu separei dele. Deixa eu ver se eu deixei separadinho aqui, ó. Bom, então é o seguinte, a esposa do Marcos, né? Em algum momento, vamos fazer uma suposição aqui. Em algum momento ela falou lá no começo, pô, eu não quero que você seja modelo e tal. Aí ele conseguiu ir contra a vontade, conseguiu conversar com ela e tal, e começou a ser aeromodelista. Ela não queria, mas ele conseguiu ser. Isso é uma situação hipotética que eu estou
usando, então, esse rapaz. Isso é uma situação verdadeira, ele existe, tá? Tá aí nesse site que você está vendo. E o que que acontece? Veja bem, tá ele aí, a foto dele, você está vendo. O que que acontece? O Marcos, ele começou a voar aeromodelo, começou a se interessar sobre aquilo, e ele falou, começou a perceber, cara, que você voava mesmo, na verdade, com os pés no chão. Então, o risco para ele era muito menor do que voar no avião, porque eu não sei se você sabe, avião é o meio de transporte mais seguro do mundo, mas é arriscado, como todo meio de transporte, tá? Então, a gente está cansado de ver aí os acidentes que eventualmente acontecem. Então, o Marcos, o Humberto, bom, é Humberto ou Marcos? Ixi, agora eu já confundi o nome do rapaz aqui. Deixa eu ver, Marcos Guimarães. Esse aqui é o Ayrton Júnior. Eu queria achar aqui, cadê o Marcos Guimarães? Não é possível. A foto do Marcos Guimarães não está aqui. Humberto e Ronaldo, tem bastante gente aqui, hein? Mas o Marcos Guimarães realmente não está aí. Essa foto que você está vendo aí é do Ayrton Júnior, tá? Mas vamos falar do Marcos Guimarães. Ele define super bem, né? Peraí, meu Deus do céu, hoje eu tô um pouquinho atrapalhado aqui, hein? Vocês me desculpem. Eu não sei de onde eu tirei Marcos Guimarães aí, porque na verdade deixa eu ver aqui. Hoje realmente bagunçou um pouco aqui. Só um minuto aqui que eu vou me encontrar, tá? Bom, então, o seguinte, desde que ele é criança, ele gosta muito de carro de radiocontrole, olha só que interessante. E ficou 7 anos sem pilotar, porque as coisas ficaram muito caras, ele achava que estava tudo muito caro. Então, tudo era muito caro. Então, o que que foi? Ele não tinha também lugar para correr, etc. E depois, com o tempo, as coisas mudaram e ele voltou a fazer isso, tá? E por quê? Porque atualmente esse blog que você está vendo aí, esse site que você está vendo aí, ele era de Brasília. E aí começou a ter um monte de loja e tal. Eu mesmo já voei aeromodelo em Brasília. Isso, olha, 1971, cara. Eu cheguei a levar meu aeromodelo até Brasília, porque eu estudava lá, um aeromodelo pequeno, é claro. Voei lá, era dual control. Então, depois disso, né, eu me mudei e tal, e aí acabei não continuando lá.